E aí, galerinha? Fala, galerinha! Isso! A parte chata acabou. Acabou meiose, acabou mitose, acabou gametogênese. Oh, coisa chata. Putz, grila. Mas já acabou. Então, agora, o que nós vamos fazer? No material de vocês, a gente vai seguir agora com origem da vida. Falou? A gente vai trabalhar os conceitos básicos da origem da vida e a gente vai até Pasteur. E você vai ver que, no fim, a gente vai ter mais dúvida do que resposta. Então, se você está vindo para essa aula para saber como é que a vida começou, você vai dar com os burros na água, cara. Tá? A ideia é justamente a gente levantar as várias possibilidades, né, de hipóteses, já que a gente não tem certeza sobre isso que a gente vai falar. Valeu? Por outro lado, né, na hora que a gente terminar isso, a gente vai deixar a cama armada para a gente, por uma segunda fase, um segundo momento do nosso material, a gente discutir hipóteses plausíveis, né? Aquilo que o pessoal acredita hoje como a possibilidade da origem da vida. Valeu, galera? Então, vamos lá. Vamos buscar aqui a nossa apresentaçãozinha. Tá bem? Ali, bonitinha, certinha. Jesus apareceu. E, de novo, mesmo esqueminha. No fim, a gente volta para falar com vocês, fechar a ideia, né, dessa aula. Se é que a gente vai conseguir fechar alguma coisa. A ideia, galera, é levantar dúvida para vocês. Tudo bem? Então, valeu. Então, vamos lá, moçada. Origem da vida, então. Então, vamos nessa. Você sabe, né, moçada, de onde nós viemos é uma das perguntas mais comuns da existência do ser humano, da existência da consciência, né? A partir que aquele pseudo-macaco, né, aquele hominídeo, começa a ter uma consciência, uma das primeiras perguntas que surge, né, de onde vim, para depois para onde vamos, né? O que eu estou fazendo aqui? São as três maiores perguntas da consciência. Então, a primeira, a gente vai tentar começar a levantar algumas hipóteses hoje para vocês. Fechou? Então, vamos lá. A coisa mais difícil disso daqui, galera, é justamente essa palavra aqui, ó, essas 4 letrinhas, né? Origem da vida. A verdadeira pergunta é o que é vida, né? A gente não sabe o que é vida. A gente sabe o que é um ser vivo. A gente sabe o que é estar vivo. Mas o que é vida, a gente não sabe. E começa daí a nossa grande dúvida, né? A primeira das nossas grandes dúvidas quanto a este questionamento. Mas muita gente tentou responder isso durante muito tempo, né? E, sem nenhuma ideia básica, foram levantadas algumas hipóteses. Então, vamos lá? Bom, podemos dividir a hipótese da origem da vida, né, nesse planeta em uma ideia criacionista, de consciência totalmente religiosa, né? A vida, quem fez, ou quem é responsável pela vida são os deuses ou Deus, né? E dentro de um plano de criação, toda aquela base do criacionismo que você conhece. Agora, dentre as hipóteses religiosas, nós temos não religiosas, né? As hipóteses científicas, nós temos a biogênese e a panspermia cósmica, também conhecida como extraterrestre. Por mais ridículo que ela possa parecer para você agora, espera que depois, no final da ideia toda, talvez você comece a pensar com um pouco mais carinho essa hipótese aqui, de onde nós viemos, provavelmente nós não viemos daqui, tá? Mas isso são hipóteses, tá bom? A biogênese, né, propõe uma ideia do surgimento da vida por geração espontânea. Então, aonde eu teria uma matéria bruta enriquecida com um negócio que eles chamavam de energia vital, essa energia bruta, aliás, essa matéria bruta mais energia vital geraria um ser vivo, né? Inclusive, a possibilidade da transferência dessa energia vital
para uma outra matéria e essa outra matéria, então, ganhar vida. A hipótese da biogênese, que a gente vai ver mais para frente, é que todo ser vivo só pode surgir de outro ser vivo, né? Mas deixa uma dúvida muito grande, se todo ser vivo pode surgir de outro ser vivo, de onde veio o primeiro? A gente vai tentar responder, se você aceitar essa resposta, ótimo. E a hipótese essa terrestre também não responde muita coisa, né, galera? Se todo ser vivo veio, então, se a vida veio, né, de outro planeta, a gente não tem respostas do tipo de onde, qual planeta, né, qual outro lugar do universo que essa vida veio, e principalmente como é que ela conseguiu chegar aqui, né, justo nesse planetinha, nesse imenso, né, infinito universo. Então, vamos começar a discutir. Então, vamos lá, organizando as ideias. Uma hipótese religiosa de origem da vida, criacionista, de caráter religioso. A biogênese, biogênese e essa terrestre, de caráter científico. A abiogênese propondo uma matéria bruta mais energia vital, a geração de um ser vivo, né, por geração espontânea. Biogênese, quer dizer, de outro ser vivo nasce de outro ser vivo, e essa terrestre, que a vida tenha vindo de outro planeta, de fora do planeta Terra. Bom, essa discussão ela é antiga, viu, galera? Muito antiga. Então, está aquela questão. O que diz, né? O que diz para nós a abiogênese ou geração espontânea? Dizia que um ser vivo, dizia não, né? Diz, né? Que um ser vivo vinha de uma matéria bruta após ser influenciada por uma ação chamada princípio ativo ou energia vital. Qualquer coisa, né, poderia ser veículo do princípio desse princípio ativo. Então, por exemplo, a água podia transmitir essa energia vital, ou a luz do sol, né, dependendo da situação, eles davam uma interpretação diferente. Como a água, como a luz, como a lama, como o calor, como o ar, né? Defensores dessas ideias que aparentemente hoje nos parecem tão, aspas, ridículas, né? Nós temos grandes pessoas, como Aristóteles, von Helmut, Nietzsche, Leeuwenhoek, que vocês vão conhecer todos aqui. A ideia básica está aqui, matéria bruta mais o princípio ativo, mais energia vital, é igual os seres vivos. O primeiro cara a colocar isso como um texto científico foi o nosso amigo Aristóteles, no sexto século antes de Cristo, né, galera? Olha, muito tempo, muito antes de Cristo, né? Ele acreditava na existência do princípio ativo, né, ou forças vitais, no surgimento da vida, a partir de substâncias inanimadas, como sujeira, etc. Isso perdurou até o século XIX, galera. Olha só, do século VI a.C. até o século XIX, essa hipótese foi muito bem aceita durante muito tempo, tá bom? Só sendo definitivamente soterrada com as descobertas de Pasteur no final da nossa apresentação, da nossa aula. Falou? Assim que Aristóteles propôs isso, né, galera? Depois a gente vai sair dessa Idade Antiga, vai entrar na Idade Média, e você sabe que na Idade Média as ideias eram totalmente religiosas, né? Então nós vamos sair da abiogênese, proposta por Aristóteles, e vamos entrar na Idade Média, numa ideia criacionista, né? Totalmente criacionista. A Idade Média, praticamente inteirinha, a gente vai pensar sobre essa visão criacionista, né? Até que, no final da Idade Média e começo da Idade Moderna, com a chegada do renascentismo, com a chegada do iluminismo, etc. e tal, as ideias começam a deixar de ser a força, né, da igreja, da religião, começa a diminuir e as hipóteses científicas começam a ganhar força novamente. Tá bom? A gente não está aqui para discutir as ideias criacionistas, porque depende da religião de cada um, né, galera? Isso é muito importante, a gente respeitar a hipótese criacionista por essa razão. Se eu não consigo provar que a minha está certa, eu tenho que aceitar que existe a possibilidade da criacionista estar correta, falou? Então eu tenho que respeitar, tudo bem? Mas a ideia não é discutir as hipóteses criacionistas. Então a gente vai discutir aqui somente as hipóteses científicas, entendeu? Bom, quem que acreditava nessas hipóteses da biogênese? Von Helmut, Nietzsche, já falei isso.
William Harvey. William Harvey, cara, foi o cara que descobriu o sistema circulatório inteirinho. Inteirinho, cara. Tá? Todo vaso. Eu quero salientar aqui que eu não estou falando de um bando de retardado, eu estou falando de nego casca grossa, cara, de nego inteligente, que acreditava na abiogênese. Por exemplo, o William Harvey, que eu falei, sistema circulatório inteiro, descobriu o coração, vaso, funcionamento, sangue, o que é artéria, o que é veia, o que é venículo, o que é arteríola. Né? Esse William Harvey descobriu tudo isso. Então, era uma pessoa extremamente inteligente, né? Científica e tudo. Opa. Isaac Newton não quero nem falar, né, galera? Pelo amor de Deus, provavelmente um dos humanos mais inteligentes de toda a história da humanidade, né? Pai da física moderna, ok? E René Descartes, que para mim é um dos maiores filósofos da história da humanidade também. Então, todos esses caras aqui, eles acreditavam na abiogênese, né? Agora, contrapondo a esses caras aqui, nós vamos ver Red, Jouglu, né? Nós vamos ver Spallanzani e, definitivamente, depois, Louis Pasteur, jogando a ideia da biogênese completamente pelo ralo. Valeu, galera? Então, vamos começar agora, moçada, uma viagem no tempo. Tá? Depois de Aristóteles, depois da Idade Média, vamos entrar, então, na Idade Moderna. Falou? Vamos começar, então, com Van Helmont. Olha que coisinha horrorosa, né? 1579, 1644. Pelo amor de Deus, não vai decorar essas datas. Mas esse cara aqui foi o cara que propôs a ideia, galera, de uma fábrica de ratos. Né? Você já deve ter ouvido falar, sabe o que eu estou falando, né? Que ele propunha que, se eu fizesse, né, colocasse em uma caixa ou em um vaso de cerâmica aberto, né? Eu colocasse ali serragem, colocasse ali palha, colocasse ali grãos, né? Milho, trigo, arroz, feijão, e a camisa, né? Que já tivesse sido usada durante muito tempo de uma pessoa, principalmente se fosse uma mulher não menstruada, eu falava isso. Se eu deixasse isso lá dentro de um vaso, 21 dias depois, segundo a proposta dele, eu ia chegar lá e isso aqui estava cheio de rato. E para ele, né, o que tinha acontecido? Os grãos haviam se tornado ratos. Né? A gente sabe que, na real, galera, é o ratinho que entrou ali, viu aquele ninho pronto e falou, parei aqui, né? Ele se alimentava dos grãos. Então, o grão sumia e aparecia ratinho, e os caras achavam que os grãos tinham se tornado ratos. Né? Hipótese que nos parece tão absurda quanto, mas que durante mais de 200 anos isso aqui era matéria dentro das universidades. Né? As pessoas, por gerações, nasceram e morreram acreditando nisso. 1632, 1723, esse carinha que você está vendo aqui, que na realidade nenhum cientista ele era um técnico óptico, né? Ele fazia lentes, e como ele fazia lentes, ele conseguiu fazer pela primeira vez um microscópio. E o microscópio, como ele descobriu o microscópio, ele também foi o primeiro cara a ver micro-organismos. Né? Até a expressão micro-organismo, porque são organismos extremamente pequenos, foi ele que inventou. Né? E quando ele viu bactérias, aqueles seres tão pequenininhos, né, tão petitinhos, eles achavam, o Wilhelm Hunt também defendia a abiogênese, propondo que seres tão pequenos, tão simples, seriam incapazes de reproduzir. Então, poeira nada mais, aliás, uma bactéria para ele nada mais era do que uma poeira, né, poeira mesmo, sujeira, enriquecida com energia vital de alguma coisa. Né? Ele acreditava nessa geração espontânea, né? Na geração de um ser vivo a partir da matéria bruta, mas energia vital. Tá bom? Mas, igual eu falei para vocês, isso aqui como cientista era um nada, tá bom? Mas como foi descobridor do microscópio, ele entrou para a história. Graças a ele, a gente descobriu um monte de outras coisas depois. Valeu? Aqui, galera, eu vou dar uma parada aqui. Porque esse caboclo horroroso aqui, esse italiano chamado Francesco Red, caiu no nosso Enem nos últimos 5 anos 2 vezes. 2 vezes com esse experimento que você está vendo aqui. Qual que é a grande vantagem de Red? Red foi o primeiro cara a questionar a biogênese.
né, de maneira científica, com comprovação científica, com o experimento que você está vendo ali. O que propunha o experimento dele? O pessoal acreditava nesse período, né, 1626 a 1697, eles acreditavam nesse período, durante a vida dele, que as moscas nasciam de carne podre. Qual que era a ideia deles? Né? De onde eles tiraram isso? Que eles viam que o cadáver putrefando, né, um cadáver já se decompondo, sempre estava cheio de moscas e larvas de moscas e de insetos e de tudo, né? Então, a leitura que eles tinham naquela época é que essas larvas de moscas, essas moscas, nasciam da carne apodrecendo. E ele, né, que vinha de uma família até de açougueiros, pegou e fez um experimento para provar que não. Ele que já tinha mais contato com carne, etc. e tal, ele fez uma série de frascos com carne, alguns deles destampados e outros deles tampados, né? Igual você está vendo aqui, ó, com uma telinha, não é isso? E óbvio, né, que ele deixou lá claro o relento. Né? Óbvio que todas as carnes apodreceram, como vocês estão vendo aqui embaixo, mas só nasceu o mosquito das carnes em que as moscas tinham acesso para pousar e colocar os seus ovos. Essas carnes aqui, ó, como estavam em frascos que estavam tampados, elas também apodreceram, mas mosca nenhuma nasceu daqui, mostrando então que mosca não vinha de carne podre igual todo mundo achava, né? E essa não era a ideia. Então, a grande importância de Francesco Redi é que ele foi o primeiro cara a questionar sobre essa abiogênese que até então todo mundo acreditava, né? Como eu coloquei para vocês, ele não chegou a formar alguma hipótese para tentar explicar isso, mas com certeza ele deu uma pancada boa na teoria da abiogênese. Foi isso. Bom, assim que Francesco Redi... Mas qual era o problema do Francesco Redi? Francesco Redi, ele não era um cara, como eu falei para vocês, ele vinha de uma fazenda, de uma família de açougueiros, né? de rurais, né? E o que ele falava, o que ele não falava, o pessoal não dava muita bola, não, né? Ninguém dá bola para pobre até hoje, né, galera? Nessa época também. Então, ele meio que passou ileso, assim, sem grandes argumentações naquele período. Tudo bem? Esse italiano, né, depois de um tempo, ele conseguiu um reforço de um cara chamado Luiz Joblot. E vai começar agora uma etapa muito legal dessa história, que é a briga dos caldos. Eu que chamo isso aqui, viu, Léo? Isso aqui não existe, aqui foi eu que inventei. Que é o seguinte, moçada. A ideia é a seguinte. Eles tinham percebido, né, que nessa época, por falta de comida, toda a comida que eles tinham, eles faziam sopas. A pouca comida que eles tinham, eles faziam sopas. E aí sopa era fácil de distribuir entre todos de uma casa, que às vezes viviam 20, 30 pessoas numa casa só, e eles comiam sopa com pão, né? Normalmente existia um forno comunitário na cidade, no lugarejo, e todo mundo fazia pão e com o resto que eles tinham de comida eles faziam uma sopa. E eles perceberam que essa sopa, depois de feita num dia, 2, 3 dias depois, essa sopa estragava. Ela começava a cheirar mal, as pessoas passavam mal, né, de comer ela e tal. Aí eles pegaram essa sopa, colocaram no microscópio e viram que ela estava lotada de bactérias. Qual era a interpretação que eles tinham na época, né? O pessoal que era abiogenista, olha, estou falando, o pessoal que era abiogenista achava que as bactérias teriam surgido na sopa devido à energia vital do alimento que ali havia sido cozido, né? Joblot achou isso estranho, né? Ele falou assim, mas espera aí, de onde surgiram essas bactérias aqui na nossa sopa? Então ele resolveu fazer um experimento em 1711, onde ele ferviu essa sopa, esse caldo, né, que ele chamou de caldo nutritivo, e tampou essa sopa com pergaminho, né? E depois de dias tampados, então, veja bem, veja se você entende o experimento. Ele esquentou a sopa, enquanto a sopa ainda quente, ele colocou em frascos e tampou esse frasco com pergaminho. Pergaminho é tipo um papel meio encerado, assim, né? E deixou essa sopa esfriar lá dentro.
E ele percebeu que essa sopa ficou muito mais dias sem estragar depois disso, né? Então, ele supôs que as bactérias não vinham do caldo. Quando surgiam bactérias na sopa, eram bactérias que estavam no ar e contaminavam o caldo usando o caldo como meio de cultura para sobreviver. Ok? Então, repetindo, o Jobot ajudando o Francesco Redi, dizia que não, as bactérias não nasceram do caldo, as bactérias vinham, né, de esporos no ar, ele chamou de sementes, né, sementes do ar, que contaminaram a sopa ali cheia de nutrientes, né, de coisas nutritivas para a sobrevivência das bactérias. Falou? Mas Jobot era um francês, né, galera? E você sabia que na época dos franceses, né, quem não gostava de jeito nenhum de francês? Eram os ingleses. Então, para tentar contradizer esse francês, vai surgir um inglês chamado John Needham. Esse cara era um religioso, né, meio que um bispo, né, da igreja anglicana lá da época, né, um padre inglês, que você está vendo aqui, e ele repetiu o experimento do Jobot com um caldo, tá? Só que ele fez diferente. O que ele fez? Ele esquentou o caldo, ele fez a sopa do mesmo jeito, tá bom? Aí ele esperou a sopa esfriar, veja bem que isso aqui é muito importante, né? Esperou a sopa esfriar para depois tampar, e assim mesmo tampou com rolha. E a gente sabe que rolha não é tampa hermética. E a gente sabe que enquanto essa sopa estava resfriando antes de tampar, ela poderia ter sido contaminada por bactérias do ar. E aí apareceram bactérias na sopa do Needham. E para ele, na época, achava que rolha era tampa hermética. Então, ele achava, hermética assim, que não teria contaminação. E a gente sabe que rolha não é tampa hermética de nada, né, galera? Não consegue ter, ela é toda porosa, né? Que as coisas podem atravessar as rolhas. Né? Basta ver os vinhos que estragam todo dia aí, né? Então, ele chegou à conclusão errada, né, de que as bactérias vinham do material nutritivo, da energia vital do material nutritivo que havia sido usado na sopa. Tá bem? Então, a hipótese da geração espontânea ganha força, né? Ele ridiculariza Jobot e bate o pé, que foi assim que aconteceu, né? Como eu falei aqui embaixo, ele não percebeu, né, que as bactérias e fungos que haviam contaminado essa sopa poderiam ter vindo através da rolha. Beleza? Agora, quem não gostava da igreja anglicana? Quem não gostava da igreja anglicana é um cara, obviamente, a igreja católica, né? E aqui um padre, agora italiano, vai entrar na nossa jogada. Reparem, galera, que eles são conterrâneos, eles viveram no mesmo período, né? Só que um era inglês e o outro era italiano. Quer ver? Um cara muito feio, chamado Lázaro Spallanzani, né? Que também era um padre, só que um padre católico. Ele repetiu o experimento do Needham, só que ao invés, primeiro, ele ferveu o caldo por muito mais tempo. Segundo, ele fechou o frasco derretendo o gargalo de vidro do frasco. Fazendo isso, né, ele realmente fechou hermeticamente os frascos. E, portanto, os frascos dele, como haviam sido fervidos por mais tempo, e enquanto quentes, havia sido fechado hermeticamente com o derretimento do gargalo, os frascos do Spallanzani não se contaminaram, né? Então, ele realizou experimentos semelhantes ao de Needham, mas obteve resultados diferentes, né? Olha lá, agora eu falei para vocês, ó, as infusões preparadas por Spallanzani eram muito bem fervidas, né? E seus frascos foram fechados com o derretimento dos gargalos, que continuaram livres dos micróbios. Então, a sopa dele não se contaminou, ficou ainda toda limpinha. Como eles viviam na mesma época, eles começaram a trocar cartas e ferroadas, né, um contra o outro.
Aí criou-se, então, uma disputa, né? Uma galera que acreditava no Nidingham e uma galera que acreditava no Spallanzani, né? Olha aqui, ó, o experimento do Spallanzani. Ó. Ele ferveu por muito mais tempo e derreteu o gargalo, né? Ó, derreteu o gargalo para deixar o gargalo fechado, né? Definitivamente fechado. O gargalo aberto teve contaminação, o gargalo fechado não teve contaminação. Esse aqui é o experimento do Spallanzani. Então, a briga e o impasse era, né, o argumento do Spallanzani contra Nietzsche. Né? Nietzsche não ferveu o caldo por tempo suficiente e não vedou o frasco de forma eficiente e hermética. Aí o Nietzsche, contrapondo ao Spallanzani, respondia, não, a fervura por muito tempo por tempo prolongado, destruía a força vital que estava presente no caldo. E tampar hermeticamente os frascos impediria que a energia vital conseguisse entrar. Né? Resumindo, quando o cara quer acreditar numa coisa, não adianta experimento nenhum. O cara vai dar a interpretação do experimento do jeito que ele quiser. Né? O mais curioso dessa história toda foi esse cara aqui, esse outro francês, chamado François Appert, que descobrindo que se ele fervesse sopa e fechasse ela hermeticamente enquanto quente, né? E foi ele que desenvolveu latas, né? Latas como uma maneira de conservar alimento. Ele montou a primeira fábrica de sopa. A primeira fábrica de alimento industrializado da história da humanidade foi uma fábrica de sopa feita por François Appert, graças à descoberta de Spallanzani. Quer dizer, os dois estavam discutindo e quem ficou rico foi esse cara aqui. Bom, mais para frente, galera, nós tivemos a descoberta e a importância do oxigênio para a vida. Até então, no final de 1700, começo de 1800, o pessoal não tinha muita noção da importância do oxigênio no ar. Né? Foi justamente nesse período de final de 1700, começo de 1800, que descobriram que no ar existia um negócio chamado oxigênio e que ele era fundamental para a vida. Né? E a descoberta do oxigênio, ao invés de nos ajudar na discussão, ele acabou jogando mais problema ainda. Por quê? Lá, no fim dos séculos XVIII, né, 1700, a descoberta de oxigênio e seu papel essencial à vida. O novo ponto de apoio para os abiogenistas que argumentavam que o aquecimento prolongado do Spallanzani, né, e a vedação hermética excluíam o oxigênio necessário para a geração espontânea e a sobrevivência dos seres. Quer dizer, eles conseguiram usar a própria existência do oxigênio para tentar justificar a hipótese absurda que eles acreditavam. Né? Aí ficou assim, uma nova disputa travada entre os biogenistas e os abiogenistas. Os abiogenistas falavam, olha, a presença do ar fresco era fundamental para a geração espontânea da vida. E os biogenistas falavam assim, cara, é o próprio ar que está transmitindo, no ar que você vai ter a transmissão das bactérias para infectar os caldos. Resumindo, um pessoal acreditava nessa, um pessoal acreditava nessa, até que a Academia Francesa de Ciências, tentando resolver essa ideia, propõe, então, um prêmio, né, que quem conseguisse provar qual das duas teorias estaria certa, ganharia um grande valor em grana da época, e a hora que caiu grana na jogada, vai aparecer aqui o nosso amigo Louis Pasteur. Foi feito um impasse e o nosso Pasteur está aqui. Bom, o Pasteur ele pensou num experimento primeiro. O que ele fez? Ele fez uma série de frascos com os caldos, os mesmos caldos, e pegou esses frascos, né, uma parte deles, e levou para as montanhas, onde o ar é mais limpo. E parte desses frascos ele deixou em Paris, onde o ar era mais poluído. Ele foi lá, abria os frascos lá nos Alpes, deixava um determinado tempo igual para todos os frascos e vedava de novo. Abria e vedava em vários pontos dos Alpes, vários pontos diferentes dessa cadeia de montanha nos Alpes.
Depois ele chegou em Paris e fez a mesma coisa. Pegou outros frascos, abriu esses outros frascos em vários pontos de Paris, deixava o mesmo tempo aberto que ele tinha deixado lá nos Alpes e fechava hermeticamente novamente. O que aconteceu? Todos os frascos abertos em Paris se contaminaram. E os frascos abertos nos Alpes, de todos, só um se contaminou. Então, ele quis mostrar que, na realidade, galera, as bactérias não estavam vindo do caldo, estavam vindo do ar. Porque a diferença que tinha entre o ar de Paris e o ar dos Alpes é que o ar de Paris era muito mais contaminado, né? Aí ele voltou lá, fez isso, chegou lá na Academia Francesa de Ciências e levou essa ideia, tentando provar com esse experimento. Só que o pessoal da Academia Francesa não gostou muito disso, dessa ideia, desse experimento. Eles gostaram, né? Pela verdade, eles gostaram. Só que eles achavam que não ia adiantar muito, porque os frascos ainda estavam fechados, né? E o pessoal da biogênese não queria experimento com frasco fechado, porque ele falava que precisava do oxigênio, os frascos precisavam estar abertos. Então, eu falei assim, cara, você vai ter que pensar um outro experimento, que esse experimento aí não vai valer, né? E aí, então, ele foi pensar um outro experimento. Pasteur, então, definitivamente, pensou esse experimento que você já conhece, né? do frasco do pescoço de cisne. Né? Então, no que consistiu o experimento dele? Ele vai pegar o mesmo caldo, né, que todo mundo vinha trabalhando antes, que é uma sopa coada, que aquecia, esperava ferver, o vapor passava aqui e se condensava no gargalo. Não? Reparem que o gargalo vai continuar aberto durante todo o experimento, não é isso? Com essa vaporização aqui, né, gotículas de vapor acabavam funcionando, eles condensavam aqui no gargalo e acabavam funcionando como um filtro, né, do ar que entrava. E dessa maneira, galera, um ano depois de fervido, resfriado, com o gargalo aberto, nenhum dos frascos, dos vários frascos que ele fez, se contaminou. E aí, depois ele esperou passar um ano, com os frascos já todos bonitinhos, certinhos. Ele esperou passar um ano, foi lá e quebrou o gargalo deles, igual você está vendo aqui. Ó. Como agora não tinha mais o gargalo funcionando como um filtro, né, o ar tinha acesso direto aqui, em 2 dias depois, todos os frascos se apresentaram contaminados. Então, ele mostrou definitivamente que a contaminação dos caldos vinha do ar e não da energia vital dos caldos. Então, ele jogou, aquilo que nós chamamos, né, soterrou, né, a ideia da biogênese, esse negócio de energia vital, isso não existe, isso é uma grande bobagem, e o que vale é que todo ser vivo só nasce de outro ser vivo. Então, definitivamente, a biogênese ganhou a nossa briga, a nossa luta. Só que isso, cara, ao invés de nos trazer uma calma, né, dentro do meio científico, isso acabou trazendo um problema ainda maior, né, galera? Por quê? Pelo seguinte, galera, derrubado definitivamente aqui embaixo, ó, o impasse da geração espontânea, né? A ideia, a hipótese da geração espontânea. Bom, qual que é o grande problema agora? O problema, galera, o impasse é, se todo ser vivo nasce de outro ser vivo, então de onde veio o primeiro? Isso que você está vendo aqui, ó, tá? Você vai ver depois, eu vou falar sobre isso aqui para vocês, são os primeiros fósseis de seres vivos no nosso planeta. Isso aqui são colônias de bactérias que existiam, isso aqui lá na origem da vida, dos primeiros seres vivos que se tem notícia no nosso planeta. Comprovadamente se tem notícia no nosso planeta. Bom, então a ideia está aqui, né? Se todo ser vivo nasce de outro ser vivo, de onde veio o primeiro? Está aqui a nossa grande dúvida. Temos então um novo impasse. Essa história vai continuar depois, num outro momento do nosso material, quando a gente vai falar das hipóteses de Oparin, Haldane, e depois discutir um pouco mais sobre a teoria extraterrestre, mas em um outro momento do nosso material, não é agora. Valeu, galera!
Então, moçada, espero que vocês tenham entendido. É muito facinho essa aula, muito tranquila. Eu acho que de boa, a gente vai depois, deixa eu abrir aqui que eu fechei errado, a gente vai terminar essa ideia daqui mais para frente. Valeu, galera? Gente, muito obrigado a vocês por atenção a essa aula e depois a gente volta aí para terminar essa ideia. Valeu, gente? Muito obrigado, beijão para vocês. Vocês vão reparar que os exercícios no livro, dê uma olhadinha lá, os exercícios no livro de vocês, todos eles são muito tranquilos, muito fáceis. Isso não quer dizer que essa matéria não é importante. Lembre-se que eu falei para vocês que só Francesco Redi, aquele experimento das carnes, nos últimos 5 anos, caiu 2 vezes no Enem, tá bom? Então, não tratem essa matéria como algo menor, tá bem? Não tratem essa matéria como algo menor, porque tá claro, é evidente, apesar de ser muito fácil, a importância dela. Valeu? Frequente nas nossas provas, frequente no Enem, frequente nos vestibulares. Gente, muito beijo para vocês, muito obrigado e depois a gente volta. Beijão. Em pé.